Olá, seja bem-vindo à aula 182 da Pedroso Informática. Meu nome é Júlio César Pedroso, sou analista desenvolvedor WinDev e nesta videoaula nós vamos mostrar como criar um relatório pai e filho sem a tabela pai. Vamos passar parâmetros para relatórios, filtrar esse relatório e formatar os controles do relatório. Na nossa aplicação wPedidos, na janela de pedidos, que é o InRelation Pedidos Itens, nós criamos um controle, um botão, e nós vamos imprimir um relatório do pedido. Então abrimos a codificação desse botão com o comando iPreview. Então iPreview 100% visualiza pedido, pois eu criei algumas variáveis. Par pedido do tipo int recebe edt número, que é o número do pedido. Par cabeçalho do tipo string recebe a expressão cliente mais o código mais a razão social. Par telefone do tipo string recebe o telefone. Depois, par endereço recebe endereço do cliente, CNPJ, CEP, etc. E par vendedor recebe o vendedor. Em seguida eu chamo o relatório com a função iPrintReport. O nome do relatório é rpt pedido, passando os parâmetros cabeçalho, telefone, endereço, vendedor e pedido. Em seguida nós vamos ver a montagem do relatório. Vou criar um relatório de teste para mostrar como que se cria esse tipo de relatório que eu vou usar aqui. Então eu venho aqui em Report, criar a New Report, e eu vou criar um relatório em formato de tabela. Então aqui no assistente escolho Table. Aí eu vou escolher qual que vai ser a origem do relatório. Pode ser um arquivo de dados ou uma query, uma nova query que eu posso escrever, ou um controle tabela, uma variável existente, um arquivo de texto, um looper, ou sem o data source. O que eu vou criar é a partir de um controle tabela, que é o controle de pedidos, mais especificamente dos itens do pedido. Então escolhi aqui From a Table Control. Em seguida ele vai me mostrar todos os controles tabelas de todas as janelas do meu relatório. Esse controle que eu quero usar é o controle que está na tabela, o InRelation Pedidos Itens. Então aqui eu tenho a tabela itens. Eu vou avançar. Então o relatório vai imprimir todas as linhas encontradas nesse controle tabela. Em seguida eu escolho os itens que eu vou imprimir. Por exemplo, eu vou escolher, vou tirar fora aqui o ID do pedido, a data. Agora vou manter código, descrição, marca, quantidade, valor item. Então essas são as colunas e eu vou passar adiante. Então eu vou informar quais as colunas que eu quero somar. Eu quero somar apenas a coluna valor. Então as outras eu vou deixar no calculation. Valor item é que eu quero somar, então a outra também fica sem no calculation, fica só no valor item. Em seguida eu defino como é que vai ser o papel que eu vou usar. Eu vou usar o formato A4. Vou escolher o template. Vou escolher o mais simples que tem, que é sem template, que é o mais fácil de ser trabalhado para aquilo que eu quero. Agora eu vou escrever o nome do meu relatório, rpt test. Eu vou escrever aqui pedido, simplesmente, e vou
adiantar. Então, como o tamanho do relatório ficou maior do que ele devia, eu posso escolher se eu quero imprimir em 2 páginas, se eu quero imprimir o relatório no modo paisagem ou se eu quero reduzir em 86%. Eu vou fazer a redução e ele criou o relatório para mim. Aparentemente algo não deu certo aqui, porque esse relatório deveria ser em uma coluna só. De qualquer forma, como é só para exemplos, então aqui ele está com a outra página aqui. Nós podemos acessar aqui as propriedades do relatório, description, e fazer algumas modificações, né? Então, qual é o formato do relatório, as opções, enfim, as várias formatações. O que importa é que ele criou o relatório com as colunas que nós escolhemos e com as fontes. Até aí é apenas o processo do relatório. Eu, inclusive, vou deletar esse relatório. Não vou salvar. Vou fechar. Não vou salvar, tá? Então ele não existe. Fica o relatório que eu criei de fato, que é o RPT pedido. Então esse relatório sim foi gerado da mesma forma que aquele, só que agora tem a codificação aqui. Então no código eu escrevi Procedure My Report e passei os parâmetros: par cabeçalho, par telefone, par endereço, par vendedor e par pedidos. Esses parâmetros é que formarão o cabeçalho do relatório e me permitirão fazer um relatório pai e filho sem que a tabela pai esteja presente. Então, na abertura do relatório, eu vou ler o vendedor. Então, HRDSIC, vendedor, pelo campo login, e o critério de pesquisa. O critério de pesquisa é o parâmetro vendedor que eu recebo aqui. Se ele encontrar o comando, o controle STC vendedor, recebe o nome do vendedor. Onde é que está STC vendedor? Ele está aqui, ó. STC vendedor, então vai receber aquele parâmetro. Depois eu tenho campo pedido, tá aqui, que é um item e recebe o conteúdo, item com ID pedido, que vem lá da minha tabela, e aqui tem o parâmetro pedido. Então esse é o pedido que eu tenho e esse é o parâmetro que eu enviei, porque eu vou ter 2 pedidos, um da fábrica e um do meu controle interno. Depois tem aqui o controle 58, que é um controle que vai mostrar a data, tá? E aqui eu tenho, nesse controle, é um controle que eu chamei de item para endereço. Esse item para endereço, lá no meu código, ele tem as atribuições, tá? Então aqui item para endereço, podcode, desculpe, a descrição, eu vou dizer que ele recebe ao parâmetro endereço aqui, ó, tá? Aqui então eu tenho a tabela que foi montada pelo sistema, tenho o código do produto, nome do produto, marca, quantidade, valor líquido, valor do item e o indicador. Não tenho nenhuma dificuldade em montar um relatório desse tipo, que o próprio WinDev nos mostra como fazer isso. Então tá aqui, ó. Eu tenho o meu controle aqui, ó.
Aqui eu tenho o telefone, tá? Então são os valores que eu recebi por parâmetro que farão parte do cabeçalho. Simplesmente isso. Tá? Então olha aqui, ó. Description. Qual é o link? É o par cabeçalho. Tá? O par cabeçalho recebe os campos do cabeçalho. Par telefone recebe o parâmetro telefone. Aqui eu tenho um shape que desenha uma linha. E eu tenho os produtos e mais nada. É simples assim, não tem nenhum código adicional, nenhum código mirabolante. Pode ver que não tem nenhum código no bloco de código, nada. É simples assim. Por quê? Porque eu estou pegando os valores da tabela. Então, aquilo que estiver na tabela, e ele já está filtrado, vai trazer para cá, nada mais. Assim, simplesmente eu vou rodar o meu relatório e vai sair do jeito que eu quero. Toda a codificação do relatório é essa, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código, mais nada. E o INDEV vai gerar um relatório com um cabeçalho e os itens desse cabeçalho. Vamos fazer um teste. Vamos fechar aqui. Vamos rodar o teste então aqui, ó. Pedidos. Eu vou escolher o último pedido que eu tenho aqui e vou escolher imprimir pedido. Olha aqui, ó. Vieram os dados que eu passei lá, os dados do cliente, que eu nem precisei da tabela, eu mandei tudo por parâmetro a partir da minha janela pedidos, e aqui estão os itens, ó. E aqui embaixo a soma. Todo o processo se resumiu em pouquíssimas linhas de código. Vamos mostrar aqui alguns detalhes a mais do preview aqui, ó, no exemplo, ó. Vamos diminuir um pouco o zoom aqui. Olha só. Simples e muito eficiente. Você pode dizer assim, poxa, mas é só isso? Realmente é só isso. Não tem nenhuma codificação especial. E é um relatório com todos os recursos do INDEV. Permissão para escolher impressora, propriedades da impressora, se você vai imprimir a cores ou em preto e branco, se você vai definir as propriedades da impressora aqui, como é que você vai imprimir, a impressora que estiver com impressora padrão, você pode exportar o relatório, pode alterar o relatório, enfim, todas as possibilidades que um relatório padrão do INDEV permite. Você pode criar ou mesmo modificar o relatório. Pode criar um relatório a partir desse, se o Reported Inquiries estiver instalado na sua máquina. Você pode inclusive alterar o relatório. Vamos supor, sem falar na alteração, que você queira adicionar uma marca d'água nesse relatório. Então você pode escrever aqui assim: pedido aprovado, por exemplo, e dá um OK. Ele vai colocar a mensagem pedido aprovado no seu pedido, e você pode enviar para o seu cliente por e-mail, né, com o texto HTML integrado ou com um PDF anexado. Aprendemos nessa videoaula como gerar um relatório pai e filho a partir de um formulário do INDEV. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.